pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das metodologias que é bastante empregada quando a gente fala de pesquisa acadêmica, que é o estudo de caso. Quando eu opto por fazer um estudo de caso, o meu objetivo é fazer a exploração, a descrição, o aprofundamento a respeito de um grupo, a respeito de uma entidade, a respeito de uma instituição. O método estudo de caso permite então fazer um mapeamento do funcionamento ou do comportamento de uma entidade. E aqui, quando eu falo em entidade, eu posso pensar numa pessoa, num grupo social, numa instituição, numa instância governamental. Então, estudar um caso é fazer um recorte dentro de um contexto maior de uma realidade em específico, de um grupo em específico que tem um determinado tipo de comportamento ou de função social, certo? Outra coisa bem importante de se pensar quando falamos em estudo de caso é o caráter que ele tem forte de divulgação científica, de divulgação de uma realidade. Então, ele vai buscar singularizar uma determinada estrutura, uma determinada entidade, visando publicizar, tornar público como é que aquela instituição funciona. Então é bem importante, quando a gente pensa num estudo de caso, pensar na singularidade do que eu estou descrevendo. Se é uma instituição que já foi muito descrita, muito pesquisada, será que o meu estudo de caso vai ser relevante? Então, ao pensar no estudo de caso, é bem importante fazer uma pesquisa prévia a respeito do que eu gostaria de descrever, para ver se outros pesquisadores já não fizeram o mesmo, certo? Vamos a um exemplo prático. Por exemplo, se eu curso a graduação de Engenharia de Produção e ao longo da graduação eu sempre me interessei, por exemplo, pelo tema da sustentabilidade nas grandes cidades. Eu posso, como estudo de caso, propor, por exemplo, um estudo a respeito da coleta seletiva de lixo da minha cidade, ou ainda estudar a estrutura, a organização interna de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil. Então vejam que dentro da área, dentro de um contexto maior, é possível escolher uma entidade em específico que vai ser representativa do tema que eu estou buscando estudar, certo? Como medidas iniciais, quando eu escolho pela metodologia estudo de caso, duas coisas são bem importantes. Primeiro, é preciso que eu deixe bem claro na minha metodologia, na introdução do trabalho, quais foram os critérios de escolha. Por que eu escolhi aquela instituição? Se eu curso de administração, por exemplo, e eu escolhi uma instituição para fazer um estudo, uma startup, por exemplo. Por que eu escolhi aquela em específico? Tem que estar bem claro quais foram os critérios de escolha. E também nessa parte inicial é bem importante fazer uma justificativa bem sólida, identificar então por que para o leitor, para os avaliadores, para a comunidade científica, de um modo geral, é importante estudar essa instituição, o que ela traz de essencial, o que ela traz de singular, a partir dela, que reflexões científicas nós podemos fazer, por que é importante conhecer um pouco mais dessa instituição. Outro ponto bastante importante, que é um erro bastante comum cometido pelos universitários, é a confusão entre o fenômeno que está sendo estudado e o contexto. Voltando lá ao exemplo da coleta de lixo. Se eu quero estudar, por exemplo, a cooperativa, a instituição que faz a coleta do lixo coleta seletiva do lixo na minha cidade, eu tenho que tomar o cuidado de não mapear demasiadamente o contexto, ou aprofundar o contexto em detrimento da minha análise do caso específico, da instituição específica. Por exemplo, essa instituição pode estar vinculada à prefeitura da minha cidade, então eu tenho que tomar cuidado para não ficar descrevendo, abordando questões que são pertinentes à prefeitura, contexto maior, e não focalizar o fenômeno. Então, o contexto dentro de um estudo de caso, ele é apenas um mapeamento inicial para contextualizar a pesquisa, ele não pode ser o foco tem que ser a instituição escolhida. Por fim, cabe sinalizar que um estudo de caso, ao contrário de outras pesquisas, por exemplo, de larga escala, pesquisas com uma maior quantificação, que geram dados numéricos e estatísticos, a pesquisa de caso ela vai ter uma generalização menor, certo? O objetivo dela, então, não é fazer uma consideração final, uma consolidação de um conhecimento muito macro, muito amplo, mas sim exatamente focalizar em determinada comunidade, em determinado grupo. Então isso também é um cuidado que o pesquisador deve tomar. Se eu escolhi o estudo de caso para analisar determinado tipo de estrutura, determinado tipo de construção social,
Claro que eu consigo sim fazer generalizações, mas eu não posso ser ingênuo. Se eu fiz o estudo de uma família, se eu fiz um estudo de um bairro, a partir dos achados da minha pesquisa, eu não posso achar que eu entendi o Brasil todo, todos os bairros de uma nação, certo? Então tem que tomar esse cuidado de dar a proporção adequada para a discussão que está sendo feita a partir da comunidade de análise que eu escolhi, ok? Uma alternativa à questão da limitação do poder de generalização que um estudo de caso tem é a opção que o pesquisador pode fazer ao tentar fazer estudos de caso múltiplos. Aí vai depender do tempo e dos recursos que esse pesquisador tem. Por exemplo, se eu sou uma pesquisadora da área da saúde, me interessa estudar saúde familiar, eu estou analisando lá um programa governamental. E como estudo de caso, eu resolvi analisar famílias que são beneficiadas desse programa, são beneficiadas por este programa. Então, eu não vou conseguir fazer em nível nacional, por exemplo, a análise de todas as famílias, não seria um estudo de caso, mas eu posso escolher 2, 3 famílias ou uma família por região e fazer uma discussão comparativa a partir desses estudos de caso que eu fiz. Então, vejam que é um tipo de teoria que pode ser casada. Espero que tenham gostado do vídeo. Por hoje é só, nos vemos nos próximos. Tchau, tchau!